Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com Examinando o Seu Negócio, agora é o Examinando o Seu Negócio na prática. Qual é a grande mudança? A mudança é, a gente vai dar uma ênfase maior no seu dia a dia, nos seus problemas do dia a dia, como a gente pode te ajudar a resolver isso. Isso é uma iniciativa da VetSmart, junto com Gestão Pet. Eu sou um dos sócios de Gestão Pet, hoje a gente faz a gestão de quase 100 clínicas e hospitais do Brasil inteiro. Eu queria começar essa conversa com vocês falando um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse mercado e por que ter um negócio próprio. Então você que tem um negócio próprio, seja ele qual for, não importa. Se você tem um pet shop com banho e tosa, um consultório, uma clínica, um hospital, um laboratório, não importa. A decisão de ter um negócio próprio deveria ter sido, e eu sei que não foi, mas deveria ter sido uma decisão de eu tenho um ativo para investir, que pode ser dinheiro, é o mais comum, mas suas horas de vida, sua saúde, tudo isso você está gastando quando tem um negócio próprio. Então a decisão de ter um negócio próprio, e eu vou usar o dinheiro para ficar mais fácil de entender, foi a decisão que é o seguinte, eu tenho um valor, esse valor eu posso aplicar num negócio próprio ou eu posso aplicar em qualquer investimento do mercado. Qual é o recado que eu quero dar para vocês? O negócio próprio tem que render mais do que qualquer tipo de investimento que você fizesse com o seu dinheiro. Deu para entender? Deu para entender porque o negócio próprio tem que te deixar cada vez mais rico. Esse é um conceito muito importante para colocar na cabeça de vocês. E isso não é uma falha só do veterinário, não. Isso é uma falha do mercado. O pequeno e médio empresário ele não tem essa cabeça de que negócio próprio é um risco altíssimo e como um risco altíssimo ele tem que te deixar cada vez mais rico. Você teria outras opções para fazer com esse ativo. Eu falo isso já há um bom tempo, mas a pandemia veio que foi para, tipo, carimbar o que eu falava. Quantos negócios fecharam durante a pandemia? Uma pandemia de uma doença que ninguém esperava. Isso é o símbolo do risco de ter um negócio próprio. Então entendam que vocês estão correndo muito risco. Existe risco trabalhista, existe vários tipos de riscos de mercado, vários riscos envolvendo o seu negócio. Por isso não se contente em simplesmente se sustentar. Procure, e aqui, no Examinando o Seu Negócio na Prática, a gente vai estar o tempo inteiro ajudando vocês a como fazer o seu negócio crescer. Como fazer o seu negócio gerar o dinheiro e o lucro, e vocês pegam muito em faturamento, mas o lucro que você precisa ter, senão não justifica ter negócio próprio. Um pouquinho em relação ao mercado. O mercado está passando por alguns movimentos muito importantes neste momento. Um movimento, grandes grupos, e a gente está aqui, o VetSmart faz parte da Pet Love, que faz parte de planos de saúde e software de gestão, o Vetos, etc. Grandes grupos nascendo nesse mercado, independente dos que você já conhece. Tem grupos que vocês nem sabem que estão nascendo. Nós, o Gestão Pet, somos procurados por investidores que é do tipo, queria comprar 5 clínicas e começar um grupo de clínicas. Isso está acontecendo no Sul, no Norte, no Nordeste e essa nossa experiência do Gestão Pet é muito rica porque eu estou em todo o Brasil. E cuidado, esse movimento está ficando cada vez mais forte. É o movimento das farmácias de 2004, é o movimento que tem nos hospitais humanos, é o movimento que tem em ensino superior. Tudo isso está sendo dominado por grandes grupos. Um outro movimento muito importante, o fortalecimento dos planos de saúde. E por que os planos de saúde estão se fortalecendo? Muito simples. Sou um profundo admirador do trabalho da veterinária, mas alguns procedimentos estão começando a ficar muito caros. Uma cirurgia ortopédica bem feita, num lugar correto, com os exames pré-necessários, com uma fisioterapia, a gente está falando em 10 mil. Fácil. Quantas pessoas têm 10 mil para um procedimento como esse? Entendam que talvez alguns de vocês que estão nos ouvindo aqui não passaram por isso, mas a medicina humana passou por um momento como esse. Não existia a consulta médica sem o plano. Então o médico que era particular, ou ele era um top do top, ou esse cara passava fome. Ele tinha que atender o plano. A veterinária está passando por um movimento parecido. A própria Pet Love, o grupo hoje tem 2 planos de saúde muito importantes no mercado, um muito forte no Sul e um que é forte no Brasil inteiro. Tem investimentos pesados vindo para esse mercado de planos de saúde. Então esse movimento é um movimento que também vocês têm que ficar de olho. Um terceiro movimento, clínicas populares.
Eu sei que tem uma série de contestações, que o serviço atendido, o serviço de uma clínica popular não é o melhor serviço, talvez, mas ele é o serviço que está permitindo que alguns animais tenham algum atendimento. E ele tem um espaço. A nossa experiência como gestão pet, eu não consigo afirmar para vocês que o negócio é bom ou ele é ruim. A gente está começando um trabalho com alguns clientes que são populares, popular raiz, onde tudo é mais barato. Porque existe o popular que a consulta é mais barata, mas o resto não é. A gente está analisando 2 clientes que são populares, populares mesmo. Não sei dizer para vocês exatamente o resultado, mas parece que sim a conta fecha. É possível dar um atendimento razoável, não é uma consulta de 1 hora, é uma consulta de 15 minutos, mas que você consegue ganhar dinheiro nesse mercado. Lembrando o começo da nossa conversa, não importa o que você faz, é negócio próprio, tem que te deixar cada vez mais rico. E a última novidade é o 4º movimento desse mercado, que é a tal da telemedicina. Já sei que tem gente aí se revirando na cadeira. Calma, fica tranquilo. Para quem não sabe, até então não existia regulamentação. Existia uma proibição. Não pode se fazer consulta sem estar com o animal. Ponto. Era a única restrição. Então podia fazer tipo teleorientação? Podia. O que é uma teleorientação? Não receita remédio, não fecha diagnóstico. Podia fazer uma teletriagem? Podia fazer uma teletriagem. Pode, não tem nenhum problema. Por que podia? Porque nada proibia. Podia fazer um telediagnóstico? Muitos de vocês usam o telediagnóstico. Você faz o exame e manda para alguém laudar à distância. Isso é um telediagnóstico. Então, tudo isso já era telemedicina. Qual é a grande novidade? A teleconsulta. A pessoa mais apta a falar sobre isso é a doutora Renata Arruda. Ela vai conversar com vocês aqui na VetSmart, Examinando o Seu Negócio. Nós vamos ter uma conversa muito longa com ela, assim, uma conversa mais profunda sobre telemedicina. Mas a teleconsulta hoje ela é permitida desde que você tenha estado com o animal no passado. Qual é o passado? Ela não regulamenta. Ela deixa para o teu bom senso. Ah, mas vai ter gente fazendo serviço ruim. Já tem gente fazendo serviço ruim. Entendam isso. Tem gente que já faz teleconsulta pelo WhatsApp. Tem gente que já faz um atendimento ruim presencial. A gente tem alguns clientes que têm tomógrafo. Eles recebem pedido de exame errado. Pedindo a tomografia da pata errada. Então, já existe muita gente fazendo um serviço ruim, não é a teleconsulta pode possibilitar uma série de coisas. Então, estes 4 movimentos do mercado, fiquem muito atentos. Entendam uma coisa, hoje, quando a gente está falando em evolução desse mercado veterinário, até pouco tempo é como se fossem adolescentes. E estava tudo bem, era um monte de adolescentes, com todo respeito, fazendo um trabalho de veterinária. Então teve gente que hoje tem 30 anos de formado, alguns são clientes nossos, que construíram sim, verdadeiros hospitais de qualidade. E era possível lidar nesse mercado como adolescente ou como um carvão que estava começando a virar um diamante. Esse tempo acabou. Hoje tem adultos que entraram na brincadeira. E esses adultos elevaram muito o padrão da veterinária. Então, hoje, você ser com alguma coisa com cara de diamante já não está servindo mais. A gente está falando em lapidar o diamante. A gente está falando em você ter uma clínica com uma ótima gestão financeira, uma ótima gestão de indicadores e tudo que a gente vai explorar aqui com vocês. Vamos começar, então, com alguns itens que são muito importantes. O primeiro, lançar dados no seu sistema. E para isso, eu trouxe aqui 2 convidados. O primeiro convidado que vai conversar com a gente, na verdade é uma convidada, é a Ana Paula. Ana Paula e o Michel são hoje sócios da Gestão Pet. E eles têm um hospital, só que eles têm uma característica muito interessante e por isso que com a Gestão Pet aqui, com o Examinando o Seu Negócio, a gente fez questão de trabalhar e vamos trabalhar com eles muito durante os conteúdos. Eles literalmente foram do isopor ao hospital de 5 andares. Eles vendiam remédio em isopor na feirinha de animais. E hoje eles têm um hospital num prédio de 5 andares, é modelo. Sim, coisas que eu circulo muito nesse mercado. Mas eu estou falando de olhar 2 centros cirúrgicos, normalmente um é um centro mais sujo, um centro mais... Não, eles têm 2 centros cirúrgicos lindos, eles têm toda uma estrutura muito, muito bem feita. Qual é a vantagem de ter pessoas como a Ana e como o Michel do nosso lado e aqui para ajudar vocês? Eles fizeram toda a trilha.
Eles saíram do nada e foram construindo uma clínica e evoluindo e viraram um hospital, que é um modelo a ser seguido, a ser visitado em Jundiaí, chama Cão e Gato. Eles podem contar para vocês em que momento você está da trilha e qual é o próximo passo dessa trilha. Porque, assim, se eu fosse fazer uma trilha que eu não conheço, eu não optaria por alguém que leu vários livros da trilha ou viu vários vídeos na internet da trilha. Eu optaria por alguém que já fez essa trilha e que já fez essa trilha de preferência algumas vezes. Então essa mistura gestão pet com o casal do Michel e Ana Paula vai ser muito rica para o conteúdo com vocês. Ana, lançar os dados no sistema. Como é que foi esse processo? O que você pode dizer para eles das dificuldades que eles vão encontrar e qual a importância dessa história toda? A gente pode dizer que nossa primeira clínica, digamos assim, era um CNPJ de uma pessoa só e essa pessoa era o Michel, né? Então o Michel fazia a faxina, fazia o atendimento, fazia a cirurgia e era o que tínhamos ali no início, porque ninguém começa grande, né? A gente sempre começa pequeno e vai trilhando então o nosso crescimento, né? Conforme vamos trabalhando direitinho, adquirindo clientes e o crescimento acaba vindo de maneira... Orgânica, né? Orgânica, exatamente. E aí, em determinados momentos, a gente percebeu que, por exemplo, vinha um vendedor querer vender vacina para nós, por exemplo. E eu precisava saber, mas peraí, mas quantas doses eu vou comprar? Eu preciso fazer um estoque de quanto tempo? Mas e a validade da vacina? E eu via que eu não tinha esses dados, eu não tinha esses números. Então, o que eu posso dizer hoje? O lançamento de dados, ele é a fonte de tudo. Se você não faz isso direitinho, de forma diária, de forma até cirúrgica, você não tem uma base de dados para tomar decisões. Então, eu diria que isso é a raiz de tudo. Se o lançamento dos dados no sistema, pode ser qualquer sistema, pode ser uma planilha de Excel, pode ser qualquer sistema, o que mais se encaixar para você, entende? Mas se você não fizer isso direitinho, não tiver essa base de dados, todo o resto fica mal feito. Eu acho que tem duas coisas interessantes. Nós tivemos um cliente onde, quando a gente começou a fazer o trabalho, a paciente que tinha gasto, o cliente que tinha gasto mais dinheiro no trimestre anterior, chamava Maria Asterisco. Porque o sistema que ela usava só permitia que fechasse a ficha e se colocasse o sobrenome. E a recepcionista colocou Asterisco. A gente até hoje não sabe quem é a Maria Asterisco. A cliente mais importante. Então, desde lançar numa ficha, né, na ficha do animal, os dados corretos. Agora, existe uma dificuldade que a gente sentiu no Gestão Pet e sente todo dia. Quando você precisa de alguma coisa que o veterinário vai inserir, ele acaba não colocando tudo, ele acha que não precisa. A gente teve uma experiência, né, com vocês, como Gestão Pet, de dar importância para o veterinário, de trazer ele para ajudar na gestão. Isso refletiu em eles lançarem os dados com mais detalhes? Isso é importante? Você dá importância para o veterinário, ele entender a importância de lançar os dados? Sim. Eu acredito que uma questão de conscientização do médico veterinário, para que ele entenda que tudo o que de alguma forma sai dele, qualquer tipo de informação que venha dele, deve estar sempre registrada em sistema, seja uma venda, seja uma conversa pelo WhatsApp, seja qualquer tipo de informação que surja ali da consulta, do contato dele, né, com o tutor. Porque isso acaba sendo tanto uma base para que você tenha as informações corretas da sua empresa, quanto também, e principalmente é isso que o médico veterinário geralmente leva mais em consideração, entender a segurança que isso traz para ele, dentro da profissão. Tá? Exatamente. Eles vão ter dificuldades, mas a ideia é, tipo, não desista. Exato. Passe a lançar os dados. Quanto mais você começa a ver, isso a gente ouve muito no Gestão Pet. Nossa, Edu, eu estava no escuro e hoje eu tô, né, com 1000 luzes aqui, 1000 holofotes ligados. Eu entendi meu negócio. Então, é um hábito. Quanto mais dados você lançar, mais você enxergar seu negócio, mais você vai ter vontade de lançar dados. Beleza? A gente vai ter alguns conteúdos depois específicos sobre cada tópico. O segundo tópico, muito importante, para muita gente é o primeiro, mas eu faço questão de colocar como segundo, é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Por que eu coloquei em segundo? Porque eu não consigo fazer isso se eu não tiver os dados no sistema. Exato. Não é, Ana? Eu vou fazer uma coisa mais ou menos. Esse processo com vocês e o que a gente pode ajudar eles em relação a esse processo de separar a pessoa física da pessoa jurídica? Por que é tão importante? Como é que é, Ana? Esse processo, eu acho que ele é algo que eu tenho que me policiar até hoje.
porque a gente acaba se confundindo muito. Mas no ato, e quando você coloca a cultura do lançamento de dados ali diariamente na sua empresa, você começa a perceber o quão é importante você fazer essa diferenciação. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu já precisei explicar para a Receita Federal um equipamento que eu comprei da clínica no meu cartão de crédito. Ah, é? Entende? Porque senão a conta não É fecha. lógico. O teu imposto de renda pessoa física é uma coisa, as suas contas PJ são outra coisa totalmente diferente. Então, isso é um exemplo de um problema que você pode ter, né? Mas entender certinho, ó, na minha casa, comigo, né? Eu sou a minha pessoa, como são minhas contas, minha vida, tal, tal. Tá, como é a saúde da minha empresa? Senão você vai começar a misturar tudo e você não vai saber diagnosticar exatamente o que está acontecendo em cada lugar. Naturalmente, vem com essa separação, você acaba tendo uma organização melhor, tanto na sua empresa quanto na tua casa também. Eu tive essa experiência e eu acho que vale muito a pena. Eu concordo com você. Eu acho que muito das dificuldades que vocês encontram são as dificuldades de, puxa vida, eu vou ter que abrir 2 contas. Veja bem, depende do tamanho que você é perdoável, né? Não espalhem, mas é perdoável, mas separa pelo menos no papel. Num primeiro momento, separa no papel. Isso parece muito complicado. Ou abrir 2 contas hoje, né? Você faz assim e abre uma conta num banco digital. Já ficou fácil. Simplesmente, regularmente, você tira um dinheiro da empresa e coloca na sua conta pessoal. E aí, você já começou essa separação. Se a tua conta pessoal, você detalha a despesa ou não, a gente não está muito preocupado com isso nesse momento. A nossa preocupação é o que é da pessoa jurídica e o que é da pessoa física. Tá bom? Eu sei que mistura, depende do tamanho de vocês, mas é um processo, né? Acho que a Ana passou por isso. Num momento é perdoável. Tem uma transição em que isso não é mais perdoável. Então fiquem muito atentos a isso. Isso tem problema de Receita Federal, isso começa a ficar muito complicado. Vejam bem, o mercado de vocês é um mercado maravilhoso. Só que está todo mundo de olho, inclusive a Receita Federal. Com certeza. Não é, Ana? Ana, quando a gente fala de ter uma boa planilha financeira no sentido de entender seu negócio. Sim. De DRE mesmo, né? Eu não gosto de usar a palavra DRE porque aí fica muito amarrado à contabilidade, mas que também a gente vai ter conteúdo, tá? Sobre contabilidade para vocês. De ter uma planilha por regime de competência, ou seja, uma planilha que diga o diagnóstico de como foi o seu mês. Como é que foi essa transição, qual a dificuldade deles que eles devem encontrar para isso? O que a gente pode ajudar eles nesse sentido? Perfeito. Ana? Edu, de novo eu vou bater na tecla de instituir a cultura do lançamento de dados, porque isso não tem como você ter uma planilha financeira sem isso, tá? Mas uma das coisas que mais me acendeu a luz quando de fato eu comecei a colocar em prática ali o DRE, eu colocava ali, ele era um DRE, uns 50% fidedigno, foi para 60%, depois você vai chegando numa curva de excelência que é um pouquinho mais difícil de você atingir, né? Mas enfim, o que eu mais percebi, que de repente aquele setor que mais fatura não era de repente o setor que mais me dava lucro. Exatamente. Entende? Ou então, nossa, por que eu estou gastando tanto com isso? Por que esse custo alto? O que dá para fazer? Então, esse diagnóstico do seu mês, ele consegue te mostrar aonde você tem que agir ali e, de repente, te dar sinais do que você tem que fazer. Então, eu acho que a hora que você faz o primeiro mês e você vê isso no final do mês, fala, caramba, a minha empresa inteira está numa planilha. E a gente sensacional. No hospital da Ana e do Michel, a gente tem uma planilha que é do hospital todo, e aí tem separado. Separa cirurgia, separa internação, isso você pode fazer, mas para isso precisa dos dados. Isso você pode fazer, daí você vai começar a entender, puxa vida, a minha internação está dando prejuízo. O que está acontecendo? Será que eu estou cobrando errado? A gente vai falar de precificação daqui a pouco, mas será que eu estou cobrando errado? Quando você não tem uma boa planilha do seu negócio, você está totalmente às cegas. E, de novo, o mercado não está mais permitindo isso. Se você é dono de um pet shop, de um banho tosa e tem um consultório, ou é só um pet shop banho tosa, é importante para você também. Eu digo que a nossa experiência com alguns pet shops e alguns banho tosa mostraram prejuízo. E o dono foi pego de surpresa com essa história quando a gente começou a colocar os dados.
Olha a importância disso. Os clientes de gestão pet que têm todos os dados lançados no sistema, a gente entra no sistema, pega os dados, né? O Vetus é um ótimo sistema desse mercado. A gente entra no sistema, pega os dados e entrega a planilha pronta. Para mim, assim, planilha financeira. E o importante é que seja por competência e não por caixa. Quando a gente montar o conteúdo, fiquem de olho. A gente vai ter um conteúdo só para falar sobre isso, tá? Mas existem duas formas de gestão, competência e caixa. O competência é que dá a fotografia melhor do seu negócio. Ana, precificação. Precificação é um problema de vocês, a gente já sabe, é um problema do mercado. Mas vamos lá. Como a gente pode ajudar eles? Como é que foi para vocês essa transição? Depois eu vou colocar para eles alguns exemplos que com certeza vou pegar muita gente de surpresa. Perfeito. Esse amadurecimento da precificação, que de novo precisa dos dados. E a precificação, ela é um tendão de Aquiles, como você disse, da maioria dos mercados, mas dessa parte do mercado veterinário... No mercado de saúde, viu, Ana? Né? Eu acho que talvez porque precificar um serviço é mais difícil do que você precificar um produto, obviamente, né? A precificação, quando a gente pegou de fato para fazer ela, eu percebi, né, e eu acredito que muitos de vocês talvez percebam, que alguns serviços você estava trocando 6 por meia dúzia. Quando não perdendo. Pagando para trabalhar. Né? Então, a precificação ela deve ser feita de uma forma muito correta, levando em consideração muitas coisas que às vezes a gente não leva. Né? Então, você acha que, por exemplo, a precificação de uma vacina é a vacina e a mão de obra do médico veterinário. Tá, mas e o aluguel? E a luz? E a seringa? Mas o álcool, nossa, tem que contabilizar o álcool? Claro que tem que contabilizar o álcool. É um conceito, né, Ana? Exatamente. Para que aquela vacina tivesse sido aplicada, para que aquela consulta de especialista aconteça, para que aquela cirurgia aconteça, existe um local aberto com despesas e essa contribuição qualquer produto ou serviço que eu estou vendendo, ele tem que ajudar a pagar essas despesas fixas. A gente vai colocar aqui 5 exemplos para vocês e com certeza vou pegar vocês de surpresa. Preste atenção nestes exemplos. Primeiro exemplo, a venda de um produto com 50% de acréscimo. Você pagou R$100 no produto, está vendendo por R$150. Nossa, estou ganhando R$50. Calma. Você vai pagar um imposto sobre essa venda. Isso varia um pouquinho, mas em média é 6% quando a gente está falando de venda de produto. Ou seja, R$9 é imposto da venda. A taxa do cartão, média, uns 3%, você está pagando R$4,50 de taxa de cartão. Tudo isso está gastando os seus 50% do lucro. Você paga lá 10% para a recepcionista ou para a vendedora do pet shop. Ela ganha 10% de comissão, ela ganhou R$15. Reparem que tudo que eu estou falando é sobre o preço de venda e não sobre o preço de compra. Façam essa conta aí. Existe um negócio chamado margem de contribuição, que é o quanto cada produto ou serviço que eu vendo tem que contribuir para pagar as despesas. Isso a gente vê nos nossos clientes que têm pet shop grande, mais ou menos 30% do faturamento são as despesas dos custos fixos. Ou seja, qualquer produto que eu estou vendendo, ele tem que ter 30% que é para ajudar a pagar as despesas que mantém aquela loja aberta. Quando eu pego os 150 e retiro todos esses custos, desde o preço da compra até todos os impostos, você perdeu R$23,50. Você perdeu 15%. Ah, mas eu não emito nota. Você está se suicidando, porque se você vende no cartão e não emite nota, você está com um risco gigante de ser autuado. E é uma autuação que não tem discussão. O outro exemplo que eu trouxe para vocês é a venda de serviço com especialista. Ou seja, você tem uma clínica, chamou um especialista, ele te cobra R$150. Você fala, vou colocar logo 100zão em cima. E vende esse serviço por R$250. Pô, legal, estou ganhando R$100. Estava aqui mesmo, consultório aberto? Não, calma lá. Se é você que emite a nota, você vai emitir a nota sobre R$250. E agora o imposto sobre serviço, ele é perto de 18%. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas eu usei aqui 18% porque é uma média. Você tem uma taxa de cartão dos mesmos 3%. Tudo isso é sobre o preço de venda. E no caso de uma clínica, a consulta do especialista, a margem de contribuição ou quanto a consulta de especialista contribui para pagar as despesas é mais ou menos os mesmos 30%. Se fosse um veterinário seu, essa margem de contribuição chega a 60%. Mas se a gente considerar os mesmos 30%,
Eu peguei 250, vendi a consulta do especialista, paguei ele R$ 150 para ele, aí paguei imposto, taxa de cartão, margem de contribuição, tive outro prejuízo de R$ 27,50. Ou seja, vocês estão perdendo dinheiro nessas duas situações e acham que estão ganhando dinheiro. No nosso próximo conteúdo, que vai ter um conteúdo só sobre precificação. Nesse eu vou trazer outros exemplos para vocês e vou ajudá-los muito nisso. A Ana tem uma contribuição para a gente em relação a isso, né, Ana? Sim. No início, antes de fazer uma precificação mais correta de determinados serviços que a gente prestava, nós sempre pesquisávamos ali no mercado, os colegas que atendiam na região, o valor que eles praticavam em relação ao mesmo serviço. Então, a gente acabava intuitivamente colocando um valor próximo para não ficar muito fora do mercado. Porém, comparando a nossa estrutura com a estrutura do colega, vimos que a nossa estrutura é muito mais cara. Então, fazia sentido cobrar mais caro. E se eu cobrasse a mesma coisa, eu estaria, então, entrando aí num prejuízo, pagando para trabalhar, como a gente fala, né? Eu acho que o grande erro é a percepção de valor do teu cliente, 15% é a sua capacidade técnica. O resto são outras muitas coisas que não são a capacidade técnica. Mas isso a gente vai falar melhor quando a gente falar só de precificação. Ana, fluxo de caixa. Fluxo de caixa é diferente da primeira planilha que vai dar a saúde do seu negócio. Fluxo de caixa é tudo que eu tenho a receber no futuro e tudo que eu tenho a pagar no futuro. Eu lanço isso, uma planilha básica de Excel. Eu vou fazer um conteúdo só sobre isso, vou dar exemplos de planilha, a gente vai ver se é possível disponibilizar para vocês algumas planilhas. Mas, basicamente, uma planilha de Excel, onde você coloque a data do que está acontecendo, uma descrição tipo pagar a conta de luz. Qual é o valor? Se você está pagando, entra em débito, coluninha débito. Se você está recebendo, entra na coluninha crédito. E você tem uma última coluna, que é saldo de conta. Muitos softwares te dão isso, se você lançar tudo no software, né, Ana? Fica sempre na mesma coisa. Se você não lança, não tem como fazer nada. Se você lança, facilita muito sua vida. Sim. E quando a gente falar sobre fluxo, sobre a planilha de fluxo de caixa, acho que a gente explora isso com mais calma. Mas basicamente é você entender quanto eu vou ter de saldo lá na frente, né, Ana? Ou quanto vai faltar de dinheiro. Exatamente. E aí eu posso antecipar um cartão, eu posso tomar alguma atitude. Isso. Basicamente isso, né, Ana? Basicamente é isso. E também você vai entender um pouco da sazonalidade desse fluxo. Existem épocas, existem períodos onde você vai ter mais recebimentos do que outros, geralmente atrelados a quinto dia útil ou dia 20, enfim. Mas é muito importante, porque isso te ajuda muito na tomada das decisões ali na frente e o que você deve ou não fazer se você tem um dia que você sabe que vai estar no vermelho. Legal. Gente, o próximo item que a gente vai explorar aqui é a gestão de indicadores. Para isso, eu vou trazer uma outra pessoa para conversar com a gente, que é o marido da Ana, o Michel, o dono do hospital, junto com a Ana, que ajudou eles a construir isso tudo junto. E agora a gente vai falar de algumas outras coisas que eu vou pedir a ajuda dele. Para os próximos pontos que a gente vai passar para vocês aqui, de como ter um negócio de sucesso, né? Um negócio financeiramente saudável, uma clínica que caminhe muito bem, eu estou com outro convidado, o Michel, marido da Ana, que estava com a gente até agora, também fundador do Cão e Gato, passou por essa trilha toda, né, Michel? Michel, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a parte de indicadores, que muita gente não dá muita importância. Indicador, assim, não tem muita complicação, tá, gente? Alguns chamam de KPIs, etc. Mas o que é um indicador? Qualquer coisa que eu posso medir. Aí, Edu, então meu faturamento é um indicador? É. O meu lucro é um indicador? É, muito importante. Agora, seu número de consultas é um indicador. Seu número de cirurgias é um indicador. Seu ticket médio da clínica ou do hospital é um indicador, ou do banho-tosa, o ticket médio do cliente do banho-tosa. Ele compra alguma coisa no pet shop, ele faz banho, ele faz hidratação. Então, tudo que eu posso medir, e alguns estão se tornando muito importantes, tipo número de exames por consulta, número de consultas para poder ter uma cirurgia. Quando eu faço uma boa gestão de indicadores, esses indicadores vão gritar para mim o que eu devo fazer. Michel, como é que foi essa experiência nessa trilha, né? E é sempre importante que vocês passaram pela trilha toda. Tem gente que está no começo da trilha, no meio, tem gente que já está mais no final. Vocês fizeram a trilha toda. Vocês têm um negócio de sucesso.
Como foi essa experiência dos indicadores? Como é que foi isso para vocês aí? A gente sempre pensa assim, né? A gente está sempre no momento de crescimento, a gente sempre entende que a gente pode aprender cada vez mais, né? Os indicadores, é difícil você implementar. Sempre quando a gente pensa em fazer uma melhoria, você já começa a sair da sua zona de conforto. A gente, quando, aquelas fases que você passou, né? A gente é um adolescente, a gente começa a ficar adulto. Quando você começa a entrar nessa fase mais adulta, e aí voltando para a parte de indicadores, né? Você começa a perceber a necessidade de você utilizar essa ferramenta. E os indicadores, eles ajudam muito a gente tomar algumas decisões aí durante esse processo. O exemplo lá, que a gente faz muito no hospital, indicador que a gente usa muito, satisfação do cliente, porque ele remete muito aos outros, né, às outras etapas que você cumpriu, é a cereja do bolo, né? E nesse ponto, eu vou te interromper. Vocês têm 1.000 e tantos notas no Google, 4.9 com mais de 1.000 avaliações, né, Michel? Na data de hoje, 1.064, porque eu olhei de manhã. Aí tem 4.9, né? Então, ele é um indicador para a gente. certeza. Ali mostra todo o resumo de todo o trabalho que é feito, né? Não é só a técnica que conta. Você tem uma série de outras questões aí que você tem que acabar pensando. E o que é muito importante também, né? É difícil, porque primeiro você tem que entender quais são os indicadores ideais para você ter. Para aquele momento, às vezes, em vários momentos vão mudar. Poucos indicadores não te ajudam muito. Excesso é péssimo. E quando você não tem uma visão, e é muito bom você usar indicador ali por setorização, né? Quando você não consegue entender quais são os ideais, mais te atrapalha do que ajuda, né? E não existe uma fórmula mágica disso também, né? Precisa entender um pouco, você como líder, você tem que entender realmente o seu negócio para elencar os melhores indicadores para você utilizar essas informações com todas as tomadas de decisões aí. A maioria de vocês que estão vendo a gente agora são veterinários e vocês são naturalmente biológicos, como o Michel. O bom do Michel é que ele sempre teve a Ana. A Ana é física, então eu sou engenheiro, a Ana é física, cara. Então a gente gosta dos números. Gestão de indicadores é o que vai fazer vocês crescerem, tá bom? Ter os números, ter uma boa planilha financeira não quer dizer resolver o problema, quer dizer começaram os problemas. Michel, prevenção jurídica. Né? Esse é um trabalho que a doutora Renata faz muito, vai ter um conteúdo só sobre isso, mas termos, contratos de internação, dificuldade de cobrar, não fiz contrato, aí o cara não quer pagar. Qual é a importância, assim, de uma forma objetiva para a gente, hoje para vocês, e como foi isso nessa trilha toda? É só pegar um pouco da história, né? Quantos por cento já aumentou os processos aí contra veterinários, né? E as esferas que se vão esses processos, né? O processo ético, o processo civil, dependendo da condição, o processo criminal, né? Então, assim, a gente como profissional, e a gente sai muito da nossa... a gente está ali prestando um atendimento, a gente quer o melhor para o paciente, ninguém erra porque quer errar, né? E hoje a gente tem que resguardar muito o nosso nome, a nossa empresa, então termos, procurar a própria doutora Renata para cursos, né, instrução dentro da empresa é de extrema importância, a gente fez vários treinamentos, né? A parte jurídica, ela é um dos fatores importantes que vai fazer a sua empresa crescer. Um processo judicial hoje vai custar tão caro que, dependendo da sua condição, vai te quebrar. E dependendo do momento que você esteja, você não se reergue novamente. Fora o abalo psicológico também. Exatamente, o abalo psicológico. O reflexo disso na imagem do hospital ou da clínica também. Isso é muito complicado. Eu vou só deixar uma dica aqui para vocês não perderem o conteúdo quando a gente falar só sobre isso. Você pode ser processado sem ter errado. Como? Não vou contar. Não percam quando a gente for falar de prevenção jurídica. Você pode ser processado e condenado mesmo sem ter errado. Beleza? Michel, metas, objetivos, quer dizer, tem lá a famosa frase, né? Quem não mede, não gere. Quem não sabe para onde está indo, não está indo para lugar nenhum. Não adianta eu dar um passo para a direção errada. Se eu der 10 passos para a direção errada, é melhor dar um só para a direção certa. Como vocês trabalharam isso? Sim, no Gestão Pet a gente tem metas, faz um planejamento anual dos clientes, tem as metas muito bem definidas, tem uma metodologia para alcançar isso, mas eu queria essa visão de campo, essa visão da sua trilha para a gente enriquecer aqui, Michel. Eu acho que esse é um tópico que, acho que de todos falados até agora, que eu mais gosto, né?
desde que a gente iniciou, a gente sempre foi começa pequeno, né? A gente começou realmente muito pequeno, né? Muito pequeno e cometemos diversos erros e a gente começou já muito endividado. Isso depois, com calma, depois a gente conversa. Quem A gente não? começou muito endividado, né? Por não ter conhecimento nenhum. Só que uma coisa eu sempre tive muito claro na minha cabeça. Aonde eu quero chegar. E eu sempre planejei o caminho de onde eu queria chegar. E não importava absolutamente nada para mim, não importava a situação política do país, a economia, nada disso para mim era importante. Para mim era importante assim, o meu objetivo está lá e eu vou alcançar ele. Não me interessa por onde eu tenho que passar. Só que tudo desenhado, traçado. E o principal, sempre eu coloquei tudo no papel. Sempre eu coloquei tudo no papel. Então hoje dentro do hospital a gente tem o planejamento nosso do semestre, o que eu tenho que cumprir até o final do semestre, eu tenho o planejamento que eu tenho que definir até o final do ano e o que eu tenho a crescer e definido também no papel nos próximos 3 anos. Então isso pra gente é de extrema importância. Traçar um bom objetivo, e lógico, quando você vai traçar uma meta, um objetivo, também você não pode colocar, eu quero sair de 100 mil para faturar 1 milhão em um ano. Perfeito, você pode até conseguir, mas dentro do seu planejamento, você acha que você vai conseguir alcançar esse objetivo? Senão vai te dar um desânimo e dali para frente vai ser cada vez ruim, né? Então, assim, quer crescer? Trace um objetivo. Trace o caminho que você tende a percorrer até ali. E aí você vai ter uma facilidade, porque você consegue diluir isso no decorrer do período que você traçou ali para alcançar aquele objetivo. E esse objetivo ele tem que ter vida, né, Michel? Se as pessoas normalmente falam, então, quero crescer 30%. Cara, isso não é objetivo. Quero comprar uma Ferrari. Isso não é objetivo. O objetivo ele tem que ter vida, ele tem que ter valor, ele tem que ter data, ele tem que ter sempre com uma margem de erro. Então, quero ter uma Ferrari em agosto de 2023. Vou trocar o meu carro, vou colocar mais uns 5 milhões de reais, vou comprar a Ferrari, ela é vermelha e ela vai ser com 2 anos de uso. Eu tenho que dar vida. E vocês estão falando com um engenheiro, cara, eu sou um cara cético, ariano, engenheiro. Mas isso com vida. Não é que o mundo conspira, mas eu acho que você acorda e olha para o espelho e fala, cara, vou comprar a Ferrari em agosto do ano que vem. Então, dê vida para o seu objetivo. Vale um conteúdo também só sobre isso, né, Michel? A gente explora isso mais para frente. Gestão, fim da gestão por religião, fim da gestão por intuição. A gestão por intuição é aquela gestão do tipo, eu sinto que eu vou crescer, eu sinto que vai dar certo, eu acho... Gente, entenda, o mercado de vocês não cabe mais eu acho, eu sinto, eu espero. E também não adianta aquela gestão por religião. Tipo, o ano que vem nós vamos crescer 20%. Aí todo dia de manhã todo mundo senta, reza, e é o máximo que vocês fazem para crescer. Não adianta rezar para crescer. Tem que ter isso muito bem desenhado, o Michel falou, ele tem as metas, os objetivos. Agora, ter reuniões e analisar o negócio baseado em fatos e dados, Michel. Como é que é isso para vocês aí? Como é que rolou isso na história do Cão e Gato? Dos últimos 3 anos para cá é o que a gente mais tem feito. Hoje, todas as decisões que a gente toma é baseada em dados. Então, quanto mais dados a gente põe dentro do nosso sistema... De novo, caímos no sistema, quanto mais organizado, por isso que tem que seguir justamente essa ordem, né? Quanto mais dados você tem inseridos lá, quanto mais você consegue analisar eles, mais fácil é para você tomar uma decisão. Sejam decisões boas, sejam decisões ruins. Exatamente. Eu já tomei algumas decisões ruins com esse serviço. Esse é um serviço que não tem cabimento para a nossa rotina. Ah, mas poxa, aí você vai analisar. O nosso colega, é o serviço que para ele é mais lucrativo. Ok, mas para a sua rotina, para a minha rotina não era cabível ter aquele serviço. Você fecha, você encerrar alguma coisa é uma decisão difícil, né? E você ter isso muito bem desenhado te facilita muito, né? Eu acho que o principal para você ter um crescimento dentro de uma empresa é você ter organização. E organização resume a tudo que vem sido falado até o momento. Essa gestão baseada em fatos e dados, eu acho que está sendo a grande mudança desse mercado. Todos os nossos clientes, conforme depois de uns 4, 5 meses, 6 meses, as decisões começam a amadurecer e eu acho, não dá para achar. Isso está se mostrando um resultado muito preciso.
E não é muito difícil de entender, é o que o Michel falou. Ah, eu adoro esse tipo de serviço, mas esse serviço está dando prejuízo. Ah, mas gera clientes para o outro negócio. A gente está olhando fatos e dados. Dados não gera. Bom, se não está gerando paciente para outras áreas e ele dá prejuízo, eu tenho que fechar. E o eu acho que ele gera clientes para outro é a palavra que vai te enganar. Então, parem com a gestão por religião, parem com a gestão por intuição e comecem um processo de gestão baseado em fatos e dados. Aonde vão estar os dados? Nosso primeiro item, nos dados que você tem que lançar no sistema. Beleza? Então, gente, por favor, religião é uma coisa, gestão é outra coisa. Michel, quando você tem esses fatos e dados, eles te permitem comparar com o mercado. Hoje o mercado tem um problema que não tem dados muito confiáveis. Como tem pouca gente que faz gestão, tem poucos dados confiáveis. Dentro do Gestão Pet, a gente já faz um trabalho hoje de comparar. Por exemplo, na média dos nossos clientes que faturam de 100 a 250 mil, vou dar um número aqui, tá aleatório, eles precisam de 4 consultas para ter uma cirurgia. E aí a gente vai olhar um determinado cliente, ele precisa de 6 cirurgias, 6 consultas para ter uma cirurgia. Ou seja, ele está precisando de muita consulta para uma cirurgia, mais do que a média. E aí a gente consegue fazer uma análise, tendo fatos e dados, de novo, né, Michel? E atrás de analisar isso por veterinário. Eu tenho 3 veterinários, eu faço os dados deles, quanto cada um deles precisa. E aí eu concluo que tem um cara, ele precisa de 8 consultas para fazer uma cirurgia, para pedir uma cirurgia. Talvez ele precise de um processo de até psicólogo, ou de organização, ou de uma conversa, para que ele pare de pensar tanto com o bolso do paciente, passe a pensar no que ele precisa realmente pedir. Michel, um outro momento que a veterinária está passando, que passou a ser importante, é você poder se comparar com o mercado. Isso existe um problema, porque como pouca gente faz gestão, não existem muitos dados confiáveis. Dentro do Gestão Pet, como os nossos clientes fazem uma gestão baseada em fatos e dados, eles lançam os dados no sistema, a gente está conseguindo fazer algumas métricas. Como é que isso, para vocês, afetou essa comparação com o mercado? Porque já estão grandes para vocês têm que comparar com gente grande. Isso vocês hoje estão fazendo, o quanto isso enriquece para vocês e o quanto, para quem está no meio da trilha, Michel, isso é importante. Isso é muito importante, né? Hoje a gente faz uma análise individual dos veterinários na clínica, uma análise cirúrgica mesmo, né? Do serviço individual deles. Então, qual veterinário que pensa mais ali no quesito? Estou pensando no bolso do tutor ou eu estou pensando na vida do paciente em questão, né? E é um assunto um pouco polêmico, mas o veterinário que pensa no bolso do tutor, mais cedo ou mais tarde ele vai precisar, né, de um trabalho jurídico para proteger ele de uma ação que com certeza ele vai estar tomando. Esse cara que está no meio do caminho, esse cara que está faturando 100, 150, ele poder se comparar com outros e poder atuar cirurgicamente, cara, hoje é essencial, né? No momento da veterinária. Eu acho que um cara que fatura, que é ele mais um outro veterinário, já tem que começar. Ele deve fazer essa análise, né? Ele não só deve fazer essa análise, mas instruir se está saindo do que ele pensa ser o correto, né? Hoje eu tenho alguns veterinários que eu preciso constantemente sentar, conversar, explicar do que é o correto para ser feito para não ter problema e para que possa ter crescimento também dentro da empresa. E isso dá lógica na sequência que a gente está colocando, quer dizer, eu lanço os dados no sistema, eu faço uma gestão de indicadores, com esses indicadores eu entendo o que está acontecendo, eu posso me comparar com o outro. E uma vez que eu me comparo com o outro e vejo que eu estou mal, eu vou internamente com esses indicadores e pego, por exemplo, o ticket médio por veterinário. E aí eu vou atuar sobre aquele veterinário. Então, fiquem atentos a isso. Vocês precisam dessa gestão. Outra coisa, Michel, quando a gente fala em planejamento, que eu acho que é o fechamento da nossa conversa aqui. Um planejamento anual bem feito. O que a gente sempre buscou e busca com vocês também quando a gente está numa gestão baseada em fatos e dados, esse planejamento ele não pode ser uma coisa do tipo, quero crescer 30%. Como você falou, vocês têm essas metas, mas têm desenhado um caminho para isso. É isso. Para o cara que é pequeno, ele precisa de planejamento, é importante. Como ele faz isso, do que ele pode se programar para o ano seguinte, é importante ter já programado como ele vai crescer. E como foi isso na trilha de vocês, Michel?
Eu acho que se ele quer crescer, ele precisa de um planejamento, porque ele não, senão ele não sabe ou não faz a menor ideia para onde ele está indo. Isso. Se o vento está indo para lá, ele acha que está indo para lá. Se tiver que desviar, ele vai desviar. Não, ele tem que ter o foco dele, né? Isso para mim, como eu disse, quando eu era muito pequeno eu tinha esse planejamento. Hoje a gente cresceu, tem um valor expressivo no mercado. A gente continua trabalhando da mesma forma, lógico, agora de uma maneira muito mais profissional, muito mais adulta, né? Mas a gente continua da mesma forma, a gente não mudou em nada a nossa essência lá do começo, né? Então, o que eu posso passar de experiência, né, para quem está nos assistindo? Você fatura 50 mil, no que você é muito bom, por isso que precisa dos dados. O que é muito rentável para você? Né? Porque vai muito da realidade de cada empresa. O muito rentável para mim é isso. O menos rentável para mim é isso. Na minha visão, dentro da experiência que a gente teve nesse processo, aonde eu devo investir, onde eu devo dar mais atenção, aonde eu não tenho muito lucro líquido, onde eu tenho mais lucro líquido. Onde eu sou bom. Eu gosto de ter essa linha de Sem pensamento. dúvida. Eu sou bom Onde aqui, eu sou bom. eu preciso melhorar aqui ainda mais. E se aqui não está indo bem, mesmo que eu faça algumas melhorias, está na hora de encerrar, que isso aqui vira uma âncora para você, né? Então, quando você faz, você tem o seu caminho. Tem que ser muito frio nesse planejamento. Absurdamente. E eu acho que é uma falha também do mercado, eu digo falha assim, é uma evolução de vocês. O próprio Gestão Pet passou por uma série de evoluções, os clientes mais antigos sabem disso. É uma evolução, mas entendam que fazer um planejamento de crescer 30% no ano que vem, não se começa com os 30%, se começa com qual é a minha capacidade interna, até onde eu consigo crescer com a estrutura que eu tenho hoje. Aonde eu estou, né? O Cão e Gato está em Jundiaí. Quais são os meus concorrentes? Que espaço tem para isso? O que me trouxe até hoje? O que pode me levar para frente? E legal, eu concluí que se eu olho o mercado e olho minha capacidade, eu consigo crescer 30%. O que vai ser feito para que esse crescimento aconteça? Quais são os planos de ação principais para os próximos anos? Então, olha, no próximo ano eu vou fazer uma campanha de vacinação no mês tal, vou fazer Outubro Rosa, vai ter uma campanha de tratamento de boca e isso vai alavancar em 10%, isso vai alavancar em mais 5% e aí eu vou chegar nos meus 30%. Então, comecem a pensar nesse sentido. Se você já fatura... É importante separar esse mercado e eu vou ver se o Michel concorda comigo. Para mim, esse mercado tem etapas. O 0 a 100 mil, algumas coisas são perdoáveis num faturamento de 0 a 100 mil. Quando eu entro de 100 a 250, você entrou num território perigoso. É um território onde você patina muito fácil, fica patinando, não consegue sair do lugar. Você já faz cirurgia, já tem umas coisas que você faz para poder chegar a 100 mil. O 100 a 250 é um território perigoso. Você não passa de 250 se você não tiver uma organização como vocês tiveram. Você vai ficar naquilo e com custos altos, é realmente um território perigoso. Então, muito cuidado. Michel, essa fase foi complicada para vocês? Eu conheci vocês que já faturavam um pouco mais do que isso e aí a gente acompanhou toda uma evolução. Como é que foi a tua trilha nesse negócio aí de precisa ter um bom, precisa ter tudo bem feitinho? Quanto mais alto você está, maior o tombo. Né? Uma regra bem simples de entender. É muito perdoável quando você fatura pouco, né? Você pode cometer diversos erros ali, porque o prejuízo seu acaba sendo pequeno, né? Exatamente. Agora, quando você já começa a ficar mediano, o risco que você acaba correndo é muito grande, principalmente quando você vai pensar do quesito pessoal. A gente não separa lá pessoa jurídica de pessoa física, né? Você começa a ter uma noite sem dormir. Agora, quando você está grande, primeiro que se você não tiver organização, no meu entendimento, acho que você fica naquela zona de ficar patinando. Você não fica grande. Agora, quanto maior você fica, maior a precisão que você tem para analisar um dado, maior organização você tem que ter. Senão o tombo acaba sendo tão grande que pode ser irreversível a ponto de você quebrar totalmente a empresa. Isso a gente está vendo no mercado. Bom, resumindo para vocês o que a gente conversou hoje aqui, tem muitos passos intermediários no que a gente pontuou, mas é muito importante você lançar os seus dados no mercado, separar a pessoa física da pessoa jurídica, ter precificação, planilha financeira, um bom acompanhamento jurídico, gestão de indicadores, tudo que a gente foi pontuando, planejamento, metas, objetivos, na verdade são essenciais.
Existem detalhes no meio do caminho? Existem. Vocês vão ter aqui com a gente o tempo inteiro no Examinando o Seu Negócio na Prática, sempre como resolver isso, como explorar melhor isso, quais são as dificuldades que vocês vão ter, o que a gente puder disponibilizar de material vai ser disponibilizado. Convido vocês também, agora tem as comunidades na VetSmart, então a comunidade de gestão de negócios, ela está sendo gerida por mim, Eduardo, e pelo Gestão Pet. Interajam com a gente lá. Em todas as comunidades, tem as técnicas, mas tem as comunidades de gestão de pessoas, interajam, participem. Todo o todo da Pet Love é muito preocupado com vocês. Nós somos uma parte dessa preocupação, mas tem todo um contexto maior. Então acompanhe a gente nas redes sociais e aguardem. Nós vamos produzir conteúdo para vocês de cada um desses temas e de outros temas que vocês peçam para a gente através das redes sociais. Michel, obrigado pela tua presença. Gente, a gente se fala. Sucesso para vocês aí no seu negócio. Examinando o seu negócio na prática. Uma parceria entre Gestão Pet, VetSmart e Vetus. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais para não perder nenhum episódio desse quadro que vai te ajudar a levar o negócio ao sucesso.